Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem tá falando aqui é Erivaldo, Leila, Alan, Anderson. E hoje vamos trabalhar um assunto bem atual. Vamos trabalhar um pouquinho do histórico e vamos falar algumas curiosidades, que será o assunto da Copa do Mundo. Especial Copa do Mundo, a gente vai gravar agora, falar um pouquinho sobre os aspectos culturais, algumas curiosidades internacionais e nacionais também. E nada mais, nada menos que falar um pouquinho sobre a expectativa dessa Copa aqui, sobre a seleção brasileira. Correto, amigos? Eu não aguento mais. E aí, falando sobre isso, vamos começar a falar sobre o histórico. E aí, como a Copa do Mundo surgiu de fato? A origem da Copa do Mundo. Bem pessoal, a primeira partida internacional de futebol, ela aconteceu em 1872, entre Inglaterra e Escócia. Aí nesta época a gente pode observar que o futebol era raramente jogado fora da Grã-Bretanha. A expulsão do futebol internacional, ela acabou resultando na formação da FIFA em 1904, ou seja, a FIFA ela foi criada em 1904, reunindo 7 nações na Europa continental. Então, chegando à Copa, o primeiro responsável foi Karl Huysman. Ele era holandês e segundo secretário-geral da história da FIFA, em 1906. Essa ideia foi validada apenas em 1914, só que não aconteceu por conta da Primeira Guerra Mundial. Logo após isso, a competição foi criada pelo francês Gilles Rimet, em 1928. Essa data foi quando ele assumiu o comando da instituição mais importante do futebol, que é a FIFA. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai, em 1930. A decisão de realizar a Copa no Uruguai foi por conta que o Uruguai já tinha ganhado os 2 últimos mundiais, como eles chamavam, né, que é as Olimpíadas, em 24 e em 28. O Rimet decidiu realizar a Copa do Mundo lá, o que desagradou muito os países da Europa, já que nessa época tinha estourado uma crise recente, a crise de 29 nos Estados Unidos, que era uma crise de Europa naquela época estava quebrada e dependia muito dos Estados Unidos, e assim terminou fazendo com que muitos países tivessem dificuldades financeiras, fazendo com que com isso os países não tivessem condição de mandar seus melhores atletas, fazendo com que assim só 4 países da Europa, dos 13 que disputaram a competição, só 4 países dos 13 que disputaram a competição fossem da Europa, que era a Bélgica, a Iugoslávia, a França e a Romênia. Lembrando que nesse Mundial de 1930, a seleção uruguaia sagrou-se campeã, Vencendo a Argentina por 4-2. Com isso, ele pôde ficar com a taça por 4 anos. E lembrando que em 1946, o prêmio para o melhor time do mundo foi batizado de Taça Jules Rimet, em homenagem ao idealizador e ao criador da Copa do Mundo, Jules Rimet. E a seleção brasileira não passou para as semifinais, terminou a competição em 6º lugar. Nas 2 Copas seguintes, em 1934, que foi disputada na Itália, e em 1938, que foi disputada na França, a Itália ficou com o título. Porém, entre os anos de 1942 e 1946, a competição foi suspensa em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial. E em 1934, o Brasil mais uma vez não mandou sua melhor equipe, e a seleção brasileira fez sua pior campanha em Copas, terminando em 14º lugar. Em 1938, o Brasil terminou na 3ª colocação, sendo que foi a melhor participação do Brasil até essa Copa, porque dessa vez a Confederação do Rio e de São Paulo resolveram suas diferenças e decidiram mandar juntos os seus atletas para a Copa do Mundo. Já em 1950, a Copa, o Brasil ele ficou em 2º lugar e o país sede foi o Brasil. Nessa Copa disputada em 1950 foi a primeira Copa disputada no Brasil e o Maracanã foi um estádio construído exclusivamente para essa Copa e o público na final foi dos mais de 200 mil pessoas no estádio Maracanã, onde perdemos para o Uruguai de 2-1 e felizmente tivemos um estádio de Pernambuco que nos representou na Copa, que foi a Ilha do Retiro. Em 1954, o Brasil ele perdeu para a Hungria nas quartas de finais e não disputou as finais. Já em 1958, o Brasil ele ficou em 1º lugar. Bom pessoal, e foi nesse ano que apareceu para o mundo Pelé e Garrincha. E eles eram reservas de Joel e Dida e só se tornaram titulares apenas no 3º jogo do Brasil.
Mesmo ainda com 16 anos, Pelé mostrou ser já um futuro bom jogador, 17 anos. E na final terminou marcando gol, aquele gol que é histórico, né? Um chapéu no zagueiro e caixa. E também marcou outros gols na competição. Por um erro da organização das roupas da seleção, terminou com que a distribuição de camisetas com números saísse totalmente aleatória. Assim, ficando com que Pelé, mesmo sendo banco, terminando ficando com a 10 o resto da Copa. Chegando agora em 62, o Brasil voltou a ser campeão no Chile e assim a nossa seleção conquista pela segunda vez a taça. Que mesmo com que o maior jogador de todos os tempos, considerado por muito Pelé, ficar machucado a partir do segundo jogo, a seleção conseguiu conquistar o título. Essa foi a primeira Copa que tivemos em mascote, foi em 1966 na Inglaterra. Um leão que o nome dele era Willy. A seleção brasileira teve uma participação desastrosa e terminou perdendo para Portugal nas quartas de finais por 3-1. Chegando no ano de 1970, no México, o Brasil torna-se pela terceira vez campeão do mundo, ao vencer a Itália pelo placar de 4-1. E ao se tornar tricampeão, ele ganhou o direito de ficar em definitivo com a taça Jules Rimet. E que essa taça, infelizmente, né, foi roubada aqui no Brasil mesmo. E até hoje ninguém ouviu falar mais dela, né? Ela praticamente desapareceu. E nessa Copa também, pela primeira vez, foram usados os cartões amarelos para advertência e vermelhos para expulsão. Também foi a primeira Copa a permitir substituições. Na época eram 2 para cada seleção. Após o título de 70, o Brasil entrou no jejum de 24 anos sem título. Já na Copa de 1974, foi na Alemanha, o Brasil não teve uma boa campanha. Ele acabou perdendo para a Holanda e ficou no 4º lugar. Nessa Copa, a Alemanha Ocidental foi campeã. A Copa foi realizada lá, que é uma curiosidade na época, já que a Alemanha jogou com 2 seleções, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, inclusive se enfrentando. Já a Copa de 1978, o Brasil ele teve uma campanha melhor do que a 74, no qual ele conseguiu obter o 3º lugar ainda. E foi a última Copa com apenas 16 seleções. Já a Copa do Mundo de 1982, foi na Espanha, o Brasil ele fez uma campanha muito fraca, no qual ele ficou no 5º lugar. Então, e para mundializar mais a Copa, a FIFA decidiu que o torneio passaria a ter 24 seleções, em 1982. Já a Copa do Mundo de 1986, no México, o Brasil ainda continuou com a campanha, na qual ele conseguiu obter o 5º lugar ainda, e foi uma campanha muito fraca. A Argentina sagrou-se campeã desse ano e um fato curioso é que durante uma partida contra a Inglaterra, Diego Maradona fez 2 gols, um deles até hoje é contestado, que é conhecido como o gol La Mão de Deus, que foi onde no cruzamento ele colocou a mão, todos acharam que foi a cabeça, inclusive o árbitro, ninguém viu, e o gol foi válido. A Copa de 1990, realizada na Itália, o Brasil foi eliminado pela Argentina nas quartas de finais por 1-0. Infelizmente, não fomos longe, né? E ainda por cima, eliminados pelos rivais. E aí, pessoal? Depois desse longo e doloroso jejum sem títulos, chegamos a 94, nos Estados Unidos, onde conseguimos ser campeão em cima da Itália nos pênaltis. Com destaque para Roberto Baggio, perdendo o pênalti decisivo, que até então era o melhor jogador do mundo, e chutando por cima do gol. E só a gente ouvindo aquele grito famoso que todo mundo escuta até hoje, de Galvão Bueno. É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! Destaques para da nossa seleção era Romário, Bebeto e o nosso grande Tafarel! Vai que é tua, Tafarel! Já em 1998, conseguimos chegar na final
mas não conseguimos repetir em 94 e perdemos para a seleção francesa Por 3-0. com gols de Zidane, foi o mais marcante. E pela primeira vez, a Copa teve 32 seleções. Já em 2002, na Copa do Mundo Japão, Coreia do Sul, o Brasil sagrou-se pentacampeão, em cima da Alemanha. Eu acho que muita gente lembra aí, né? Aquela Copa que caiu uns jogos no horário bem legais, todo mundo tava acordado. Acordando cedinho. Aquela era uma das nossas grandes seleções, considerada com muito até como a maior seleção que tivemos, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká começando carreira, Rivaldo, Roberto Carlos. uma dupla de zaga grande que a gente tinha, que era formada por Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, que era aquela dupla, aquele trio de zaga raiz, né? E que teve lances que marcaram a Copa, como por exemplo o lance de Denilson contra a Turquia. e o gol de Ronaldinho contra a Inglaterra. Aquele falta que eu não sei se ele quis chutar, se ele quis cruzar, mas como nós sabemos o grande craque ele é, né? Muito provavelmente ele quis chutar mesmo. Em 2006, a Copa foi realizada na Alemanha e teve como campeã a Itália. E pela primeira vez, o atual campeão ele teve que disputar as eliminatórias para participar da Copa. E foi assim que o Brasil ganhou o direito de ir para a Copa da Alemanha. O Brasil nessa vez foi eliminado pela França, de novo, por 1-0, com o gol de Thierry Henry Nas quartas, nas quartas de finais. E na final a França terminou jogando contra a Itália, que sagrou-se tetracampeão nos pênaltis. E foi onde teve a jogada mais marcante da Copa. Foi a que Zidane deu uma cabeçada no zagueiro da Itália, que até então era o melhor do mundo, Fábio Cannavaro, que até hoje é o único zagueiro a ser eleito melhor jogador do mundo na história. Chegando no ano de 2010, pela primeira vez na história, a Copa foi realizada no continente africano. A África do Sul foi sede do evento e a Espanha tornou-se campeã pela primeira vez. O Brasil foi eliminado nas quartas de finais novamente, mas dessa vez para a Holanda, perdendo por 2-1, que a seleção era comandada por Dunga e também, infelizmente, tem um bordão que marcou a carreira dele, Dunga. E foi nesse jogo que o Brasil foi eliminado, né, pela Holanda, que Felipe Melo foi expulso pisando no jogador da Holanda. E bem, pessoal, na Copa do Mundo de 2014, foi aqui no Brasil e foi onde nós brasileiros passamos o maior vexame da história da Copa no qual o Brasil participou até hoje. O Brasil ele conseguiu alcançar uma grande goleada, ao invés, no caso ele levou uma grande goleada de 7-1 contra a Alemanha. Acho que todos sabem, lembram-se dessa emocionante partida, na qual Galvão Bueno cansou a voz de falar: gol, é gol, gol da Alemanha. E lá vem eles de novo. Gol da Alemanha. E lá vem mais. E lá vem mais. Gol da Alemanha. E no finalzinho, bem no finalzinho do jogo, quando a seleção brasileira já estava, para mais que humilhada, conseguiu ainda fazer um gol ainda. Nós conseguimos observar muita torcida completamente desesperada e triste ao mesmo tempo por perder de tão feio e ainda no país sede, que foi aqui no Brasil. Que foi aquela divisão de sensações. Muita gente ficou triste, as pessoas que torcem contra o Brasil ficaram felizes, claro. E algumas pessoas ficaram vendo memes na internet. Foi muito memes. Porque a gente perdeu na Copa. A gente pode não ser campeão da Copa do Mundo de futebol, mas em memes dominamos. E bem, pessoal, agora bem pertinho já do início da Copa 2018, o país sede vai ser a Rússia. Esperamos que o Brasil faça uma ótima campanha, com esperanças aí do nosso técnico Tite, e a nossa seleção brasileira aí consiga ganhar e sair daquele vexame que passamos em 2014. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma tabela na qual a gente vai falar o país sede, o ano da Copa e ainda o primeiro e segundo lugar, do começo até 2014, no caso, a última Copa. Copa do Mundo.
Uruguai, 1930. Primeiro lugar, Uruguai. Segundo lugar, Argentina. Copa do Mundo, 1934. País sede, Itália. Primeiro lugar, Itália. Segundo lugar, os tchecos. Copa do Mundo de 1938. País sede, França. Primeiro lugar, Itália. Segundo lugar, Hungria. Copa do Mundo de 1950. País sede, Brasil. Primeiro lugar, Uruguai. Segundo lugar, Brasil. Copa do Mundo de 1954. País sede, Suíça. Primeiro lugar, Alemanha. Segundo lugar, Hungria. Copa do Mundo de 1958. País sede, Suécia. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Suécia. Copa do Mundo de 1962. País sede, Chile. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, os tchecos. Copa do Mundo de 1966. País sede, Inglaterra. Primeiro lugar, Inglaterra. Segundo lugar, Alemanha. Copa do Mundo de 1970. País sede, México. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Itália. Copa do Mundo de 1974. País sede, Alemanha Ocidental. Primeiro lugar, Alemanha. Segundo lugar, Holanda. Copa do Mundo de 1978. País sede, Argentina. Primeiro lugar, Argentina. Segundo lugar, Holanda. Copa do Mundo de 1982. País sede, Espanha. Primeiro lugar, Itália. Segundo lugar, Alemanha. Copa do Mundo de 1986. País sede, México. Primeiro lugar, Argentina. Segundo lugar, Alemanha. Copa do Mundo de 1990. País sede, Itália. Primeiro lugar, Alemanha. Segundo lugar, Argentina. Copa do Mundo de 1994. País sede, Estados Unidos da América. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Itália. Copa do Mundo de 1998. País sede, França. Primeiro lugar, França. Segundo lugar, Brasil. Copa do Mundo de 2002. País sede, Japão, Coreia do Sul. Primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Alemanha. Copa do Mundo de 2006. País sede, Alemanha. Primeiro lugar, Itália. Segundo lugar, França. Copa do Mundo de 2010. País sede, África do Sul. Primeiro lugar, Espanha. Segundo lugar, Holanda. Copa do Mundo de 2014. País sede, Brasil. Primeiro lugar, Alemanha. E segundo lugar, Argentina. E bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades da Copa do Mundo. O recorde de gols numa mesma Copa do Mundo é do francês Fontaine, com 13 gols marcados. Já o recorde geral de gols em história em todas as Copas é do alemão Klose, que marcou 2 em 2014. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo. No final de toda a Copa do Mundo, são premiados os jogadores que tiveram destaque individual. A luva de ouro, bola de ouro, chuteira de ouro, troféu Fair Play e o prêmio para o melhor jogador jovem. A bola de ouro, prêmio oficial da FIFA para o melhor jogador do Mundial, só foi instituída em 1982. A maior goleada imposta pelo Brasil ocorreu na Copa de 1950. O Brasil venceu a Suécia pelo placar de 7-1. O Brasil possui o melhor desempenho da história na Copa do Mundo. Foram 20 Copas disputadas, ou seja, todas. Disputou 104 jogos, com 71 vitórias, 16 empates e 17 derrotas. Ou seja, estamos indo bem. O país sede de uma Copa do Mundo é escolhido pelo menos 6 anos antes do evento esportivo. A partir da década de 90, a FIFA decidiu que realizaria um revezamento entre os continentes que cediam a Copa, pois antes disso havia uma hegemonia dos países americanos e europeus. A partir da Copa do Mundo de futebol de 2016, vai ser composta por 48 seleções participantes. Durante o campeonato, serão realizados 80 jogos em 32 dias.
O país sede deve seguir algumas exigências da FIFA para a realização da Copa do Mundo. A primeira é que esse país tenha no mínimo 12 campos de futebol e que comportem no mínimo 40 mil pessoas. Para a final, o estádio da Copa deve ter vaga para pelo menos 80 mil pessoas, a partir da edição de 2018. E além disso, o país deve oferecer estrutura para comunicação, transporte, acomodação e capacidade para gerar transmissões televisivas para todo o mundo. A Copa do Mundo subsequente a essa de 2018 será realizada em 2022 no Catar. Bem, pessoal, aqui foi nosso especial de Copa do UniEDFcast. Eu espero que o Brasil, nesse ano, eles tenham um bom desempenho, façam uma boa campanha e consiga aí trazer mais uma vitória para nós. Eu espero também que o pessoal da minha rua siga o sentimento de patriotismo e de confraternização e, por favor, enfeite a rua como enfeitava antigamente, que era muito legal, né? Até hoje essa tradição a gente é para manter. Festa junina, Copa do Mundo, bem legal, bem cultural. Aqui eu vou falar sobre os nossos contatos. Tem a nossa página do Facebook, que é a UniEDFcast. Temos nosso Gmail, uniedfcast.cave@gmail.com. Repetindo, uniedfcast.cave@gmail.com. Temos o nosso canal no YouTube, UniEDFcast também. E temos o nosso site, uniedfcast.containersaude.com.br. Repetindo, uniedfcast.containersaude.com.br. E aí, pessoal, aqui tá nossos contatos para dúvidas, para críticas. Estamos abertos para o público em geral. Espero que tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Quem tá falando aqui é Erivaldo, Leila, Alan, Anderson. e tchau, pessoal. E amanhã é Sexta-feira. vai Brasil, boa sorte!